E ela fez um upgrade na frase do René Descartes. Penso, logo existo. E ela colocou: empreendo, logo existo. O que é, grande Priscila? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que eles vão acompanhar a gente aqui. Verdade. E aí, Pri? Tudo bem? Gratidão pelo convite. Qual a importância da mulher empreendedora para a liberdade feminina? Mostrar que a gente tem a missão de se superar a cada dia, de ser a nossa melhor versão a cada dia e jamais querer ser melhor do que o outro. Né? A gente tem Uau. que saber nossa importância, a nossa identidade no mundo. E quando ela empreende, quando ela escolhe, eu tenho visto você estimular tantas mulheres e um projeto fantástico que você tem de despertar o poder feminino. Quando ela começa a despertar, quais são os desbloqueios que, consciente ou inconscientemente, você acredita que elas começam a fazer? Eu acho que elas começam a acreditar mais no seu próprio potencial, né? Ótimo. Definir sua autoidentidade, seu papel no mundo. Ver que ela não é mais na fila do pão, como você também fala no Master, né? Sim. Hoje mesmo fiz uma postagem até falando sobre isso. A gente tem que saber a nossa importância, passar a nossa autoridade, porque o nosso melhor cliente somos nós. E somos todos vendedores. A gente se vende o tempo todo. Sim. É entender o que é efêmero e o que é eterno se faz totalmente importante para que a mulher saiba disso. Mas para a mulher que está nos assistindo agora, se ela começar a pensar o seguinte: o meu empreendimento, e para que eu possa empreender, para que eu possa criar algo, eu não vou beneficiar somente o meu umbigo, somente a mim, somente o meu bloco. Eu vou beneficiar também as próximas gerações. Sim. Então imagine o quanto as mulheres hoje colhem frutos das mulheres que passaram por tanta dificuldade, em momento de tanta machismo, de tanta dificuldade. Então, o quanto nós podemos, dá para mensurar, dá para medir isso, o quanto nós somos beneficiados por mulheres que morreram lutando por nós. Mulheres que foram para a guerra, mulheres que foram para a luta. Como que é isso? Como que é hoje a gente comemorar e como que vai ser daqui a 200 anos as mulheres poderem comemorar e poder conviver com a luta que a mulher teve hoje? Você que empreende, que é pai, que é mãe, que cria, que desenvolve, que faz e que você é um exemplo, né? Nós estávamos conversando sobre o exemplo do seu filho e do que você vem fazendo, sobre as próximas gerações que vão ser beneficiadas. O quanto isso é visto pela mulher sobre o impacto do comportamento dela? Você vê que nós não somos uma ilha, né, Paulo? Ótimo. A gente não pode achar que é só o meu mundo, é só o meu ciclo, é só o que eu tô vendo. Uau. Tudo que a gente faz gera um impacto na vida do outro. Boa. Às vezes de pessoas até que nem te conhecem através da rede social. Sim. Por exemplo, se a gente parar para analisar a história humana, quanto nós já evoluímos, mas em contrapartida, quanto ainda temos que evoluir. Sim. A gente pode até fazer aquela analogia, né, de olhar o nosso para-brisa, o quanto você tem ainda para crescer, mas também ao mesmo tempo ser grato pelo teu retrovisor, ou seja, pela tua história que te trouxe até aqui. Será que se você não tivesse vivido o que você viveu até aqui, você seria quem você é hoje? Isso é uma reflexão que eu faço muito até hoje, né? É ser grato pelo que a gente conquistou até aqui, mas ao mesmo tempo também focar naquilo que a gente quer e criar um plano de ação e medir resultados e ver o quanto as circunstâncias vão nos moldando ao longo do tempo, né? E essa liberdade, então, ela está relacionada à consciência do despertar feminino. Porque se ela tem uma consciência egocêntrica, ela tem a ênfase somente no umbigo dela. Para que eu vou empreender? Se eu só penso no meu umbigo, para quê? Deixa que meu marido trabalhe, deixa que ele pague as contas, deixa que eu estou aqui para cuidar de filhos. E talvez ela está olhando só para o umbigo dela. Sim. Mas talvez se ela já tem uma consciência etnocêntrica, ela vai pensar no benefício da família, talvez até mesmo da igreja, mas do grupinho, ainda continua no grupo. E se no próximo nível ela tem uma consciência pluralista, ela já vai pensar então nas próximas mulheres que ela vai inspirar ou nas próximas pessoas. Agora, se ela tiver uma consciência mundicêntrica, ela vai pensar em o que eu tenho feito para o mundo ser melhor. Então, talvez se nós começássemos aqui
a convidar essas mulheres para a grande sacada que você colocou, empreendo, logo existo, elas vão entender que o motivo da nossa existência é empreender. Não seguir empreender a título de CNPJ, mas empreender a título de produtividade. Se a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Criador, e o Criador está criando o tempo todo, então criando, está fazendo, criando, nós nos conectamos com Ele quando nós estamos criando. Então, se ela empreende, ela está criando. O quanto esse pensamento faz parte das suas mentorias, do seu trabalho e do seu desenvolvimento, e você que já deve ter passado várias mulheres aí que se tornaram empreendedoras a partir do seu trabalho. Como que é isso? É você entender que tudo começa no nosso comportamento. Não adianta nada você dar estratégia, você dar técnica, se você não tem consciência de que você é o teu primeiro cliente, a primeira pessoa que tem que ser o seu case de sucesso. Que fantástico. Engraçado que hoje eu vim pra cá até pensando nisso. Meu primeiro case sou eu. Eu, há 5 anos atrás, eu era a pessoa que estava aqui na frente pegando o BRT cheio, sendo CLT. E hoje eu tenho a liberdade de poder pegar meu carro, ir para onde eu quiser ir, atender clientes, né, aqui no Rio, no estado do Rio. Saber que tudo começa no nosso comportamento, na nossa mentalidade, no nosso mindset. Né? Se você não se permite, se você é aquela pessoa que ao invés de focar na solução, vem o desafio, eu não falo problema, eu falo desafio. Porque problema te agacha, né? Te faz ficar ali parado, te paralisa. O desafio te puxa, te conduz aí para o próximo nível. Se a gente não olha cada situação ali adversa que surge como um degrau para a gente poder evoluir, que sentido tem a vida? Você vai sentar na beira da BR e vai chorar, pitanga. Exatamente. E será que a vida é só pagar boleto? Será que a vida é só pagar conta? Será que a vida é só cuidar de filho? Será que a vida é só disso? Mas será que eu empreendendo não inspiro o filho? Será que eu empreendendo não pago as contas? Será que eu fazendo isso? Então, quer dizer, essa desmistificação da bolha, onde a pessoa está inserida ali, olhando, querendo resposta somente dentro da bolha, que vai fazer com que ela olhe por fora. Você estava há 5 anos atrás aqui pegando o BRT lotado. Qual foi o ponto chave que fez com que você despertasse e olhasse o seguinte: o que mais que eu posso fazer? Além de ser essa escrava, eu posso fazer mais? Para quem? Em prol de quem? Né? Sair, libertar dessas senzalas, libertar dessas algemas e despertar para uma nova consciência. Qual foi o chamado? Qual foi o start? Então, talvez você não saiba ainda essa minha história. Eu empreendo desde os 20 anos de idade. Em 2016, aos 36, eu quebrei. O banco veio em casa buscar o carro. Fechei escritório, respondi processo trabalhista, cível. E aí tive que voltar para o mercado de trabalho. Foi onde eu fiz a minha transição de carreira para o desenvolvimento humano. Só que, Paulo, na virada de 2019 para 2020, na hora que a gente erga ali as taças, né, a famosa erguer as taças, eu virei para Deus e falei: eu não quero virar mais um ano sendo CLT. Eu quero ajudar outros empresários, outras empreendedoras a não passarem pelo que eu passei, da quebra. Por quê? Quando o nosso foco está só ali no ego, no dinheiro, você deixa de olhar de maneira do sistema, sabe? E aí veio a pandemia, e eu fui desligada dessa empresa. Quando eu recebi minha ligação dizendo que eu estava sendo desligada, eu só quase agradeci o meu CEO. Ele tomou um susto, porque a minha única pergunta para ele foi: tá, eu estou sendo desligada a partir de agora. Eu quero saber de você, eu vou cumprir aviso, porque eu tenho demandas sobre os meus cuidados, ou eu estou desligada a partir de agora? E ele ficou 5 segundos ali travado, ele não esperava que eu fosse falar aquilo para ele, eu percebi. Ele: não, a gente vai alinhar tudo aqui para você cumprir o aviso. Porque, Paulo, uma coisa que eu carrego muito comigo, nosso maior patrimônio chama-se o nosso nome. Isso eu ensino muito dentro da minha mentoria, do meu treinamento. Boa. Não é a tua empresa que você representa, é o seu nome. É o que as pessoas falam sobre você. Uma boa imagem precede, né, qualquer coisa. Isso é até bíblico. Sim. No caso. E isso é uma coisa que eu falo muito, pessoal. A gente tem que ter consciência de não só do nosso papel do mundo, mas também do impacto que a gente gera na vida do outro. Sim. Porque se você fica ali centralizado na tua bolha, que graça tem? Não faz sentido, né? Exato. E Pri, tem muitas mulheres que estão nos assistindo e que
querem seguir esse caminho libertador, como você já segue, te acompanhar. Então, elas que querem te seguir, quem quiser te acompanhar, onde elas vão te achar, como que elas vão chegar até você? Qual que é o seu Instagram, o seu contato? O meu Instagram é Empreendo RJ. E o meu site empreendologoexisto.com.br. empreendologoexisto.com.br. Olha que fantástico, que maravilhoso isso. Pri, fala para mim o seguinte, essas mulheres que nessa dependência e presa metaforicamente nessa senzala, elas estão muito presas na posse. Hoje, 7 horas da manhã, eu atendi uma pessoa que eu atendi há 13 anos atrás. Ela é uma advogada. E há 13 anos atrás eu atendi ela em um surto psicológico muito grande e que ela estava muito dependente de um relacionamento, que o marido expulsou ela de casa e ela apanhou, chorou, sofreu muito. E ela me chamou e eu atendi e ela teve uma mudança na vida dela, assim, 360 graus e mudou muito. E agora aconteceu isso com o próximo marido. Depois de 13 anos ela caiu de novo. O marido expulsou de novo, deu pancada de novo, deu porrada de novo, ela passou por isso novamente. E hoje, na madrugada, ela me entrou em contato, Paulo, tem como me atender, Eu falei, eu vou gravar amanhã, não tem como ser. Ela falou, não tem como. Tá, eu tenho como te atender 7 da manhã. Então tá bom, 7 horas, fui atender. E hoje eu tava atendendo ela, e ela falou, mas Paulo, como que eu resolvi um problema há 13 anos atrás, e agora eu caí de novo com o mesmo problema? Eu falei assim, porém, tem uma frase do Albert Einstein que diz, toda mente que se desenvolve para o novo jamais voltará ao seu tamanho original. Perceba que agora o tempo de recaída é bem menor. Você já levantou muito mais rápido, você já cresceu muito mais rápido, você desenvolveu. Não significa que não tem resquício ainda de dependência emocional daquela criança ferida. Você recaiu agora, porém a sua recaída agora já não tem mais a mesma intensidade, o mesmo nível de 13 anos atrás. Então hoje já existe uma consciência que não te permite mais cair ou carregar aquele mesmo fardo. Hoje, se você fosse mandado embora como aquele baque que você teve, hoje já existe uma nova consciência de caminhos para onde ir. Ali talvez um certo desespero, o que eu vou fazer agora? Agora simplesmente você teria novas condições. Então fechar um contrato hoje, quando você é empreendedora, você não vai ser mandado embora como CLT, mas sim, é um contrato que você perde, você não vai morrer por aquilo, você sabe que você pode abrir novas possibilidades. Então isso é o despertar da consciência. O quanto você tem utilizado essa questão do despertar da consciência feminina, o despertar da consciência das mulheres e até dos homens, o despertar da consciência, o quanto tem sido uma prática, o quanto você tem utilizado isso? Mostrar que tudo na vida é ciclo, né? Tudo. Há 2 anos atrás, Paulo, um pouquinho antes de te conhecer e de entrar pro Master, eu perdi a minha avó. Minha avó era uma das pessoas que eu mais amava na vida. E eu vi minha avó dentro do CTI. O meu sentimento no momento que eu vi minha avó ali, que foi uma das minhas grandes perdas da vida, foi de gratidão pela história dela. Não foi... Eu sabia que ela estava partindo, né? Que estava chegando o momento dela descansar. E isso eu sempre conto nas minhas palestras e nos meus treinamentos. Que a promessa que eu fiz para minha avó foi que enquanto eu vivesse, eu ia fazer minha vida valer a pena. Eu não ia passar aqui despercebido. Eu não ia ser mais uma na fila do pão, né? E que o legado dela que ela deixou, a gente falando até de evolução de mulheres, a minha avó foi uma retirante nordestina que criou 5 filhos, que costurava sem óculos. Eu tenho o enxoval da minha filha, panos de prato bordados pela minha avó sem óculos. Então, esse exemplo dela de garra, eu ia carregar comigo por onde eu fosse, eu ia ensinar minha filha também. Sim. Sabe? Que a gente tinha que carregar esse exemplo dela. Isso, pra mim, é uma coisa que eu falo muito. Por onde você for, deixe sua marca, deixe seu legado. Não importa o que digam sobre você, o que importa é o que você sabe sobre você. E sempre é isso que vai fazer a diferença no final. Na sua infância, você morou com a sua avó, com a sua mãe? Como que foi sua infância? Eu cresci com os meus pais até os 11 anos.
A minha avó era muito, essa minha avó era muito presente porque a gente morava próximo. Eu cresci cercada das minhas primas, do meu irmão. A lembrança que eu tenho da minha avó era aquela avó cuidadosa. Sim. Na época a gente era criança e não entendia, né? Quando brigava, mas sempre aquela coisinha do almoço pronto. Quando depois eu fui mãe do meu filho, ela sempre aquele cuidado demais. Às vezes mandava a bolsinha de sacolão do nada. Eu ficava, vó, mas tem tudo aqui. Ela, não, é pro neném e pra você também que você tá amamentando, tem que se alimentar. Minha avó foi muito matriarca. Muito. Muito. Foi E na sua infância, né? Como que ela te chamava? Seus pais te chamavam? Como que ela chamava? Pri, Priscila. Né? Era sempre assim, sempre tava junto. Se eu fosse fazer uma pergunta para aquela criança ali, com 5 anos de idade, pés no chão, morava onde? Você morava onde? Campo Grande. Campo Grande, já aqui no Rio de Janeiro. Campo Grande. Então, você estava lá em Campo Grande, com os pés no chão, jogando, brincando na rua, e eu perguntasse agora para a Pri, você tem orgulho da adulta que você se tornou? O que essa criança me falaria? Sim. Qual o motivo que ela... Porque eu realizei coisas que eu me prometia quando eu era criança. Não tudo ainda tem um processo. A gente entende que o processo demanda tempo. Mas sim, muito. Que legal. É isso que é muito relevante nós levarmos para o empreendedor. Porque a criança, ela é pura. E o próprio Cristo diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque só delas é o reino dos céus. Então, a criança já sabe do propósito. Tem o autor que chama Prem Baba. O nome do livro dele é O Propósito. Então, e ele coloca muito, ele fala sobre isso, eu acho interessante a forma como ele coloca o propósito como uma semente. Porque se a gente pega uma semente e a gente planta essa semente, ela entra em um terreno fértil. E quando ela entra no terreno fértil, ela entra com flow, né? Então ela vai fluir e vai render o que o Evangelho fala 100 por 1. Então ela vai fluir. Então a gente não tem como medir, não tem como eu perguntar assim, quantos sementes essa semente vai dar? Não tem como, né? Quantos, né? Você plantou um pé de manga, quantas mangas vai dar? Depende, né? Quanto tempo você está perguntando, qual momento você está perguntando, e quantas sementes cada manga ou cada pé vai dar, cada colheita vai dar, cada temporada vai dar. Então é imensurável. Então aqui entra esse conteúdo imensurável. A criança é semente. Então, só que quando o adulto deixa e corta esse processo, ele revolta a criança. Quando ele revolta a criança, ele começa a ter algumas reações psicossomáticas, que é do seu próprio corpo, compulsão por sexo, por droga, por bebida, por comida, por qualquer outra coisa, ele vai ter problemas com isso. Então, uma das coisas que eu utilizo muito sobre explicar sobre a importância do empreendedorismo é esse desbloqueio. Esse libertar e deixar essa criança que tinha um sonho, porque eu ignorei ela, cala a boca. Cala a sua boca. Falaram para a criança calar a boca e ela acreditou. Então, o que nós precisamos é gritar para todo mundo ouvir. Acorde. Desperte essa consciência. Porque tem gente, Pri, de verdade, que acha que empreender é só igual o Luan Santana, né? É só você fazer assim... que eu volto. Então não é só fazer assim, né? É só fazer sim, salabim, pum, empreendeu, né? Então, quer dizer, não é jogar uma porçãozinha mágica, é ir aprendendo com o processo. E é esse aprendendo que vai agradando a sua criança interna, que vai agradando o seu processo, que vai desenvolvendo isso. Então, como você disse, já conquistou muitas coisas. Quando eu falei, se eu perguntar para a Pri aqui agora, você está feliz com a adulta que você se tornou? Você falou, sim, já conquistei muitas coisas e ainda estou conquistando. Aquela mulher que andava de BRT, talvez e provavelmente era a preparação para ser a Pri que você é hoje. Sim. E que você desenvolve. O quanto é importante para essa galera que nos ouve, que está nos acompanhando aqui, o quanto é importante para eles aprenderem com a sua história,
ter gratidão à sua história, valorizar suas histórias, celebrar suas histórias? Porque foi a tua história que te trouxe até aqui. E uma coisa que eu falo muito, Paulo, vendas é energia. Nós somos vendedores, a gente vende ideia, a gente vende o nosso negócio, a gente vende a nossa imagem, né? Se você não passa uma boa energia, a pessoa não conecta. Como é que eu passo uma boa energia? Quando eu trago a minha criança. Eu trago minha criança em 2 momentos. Quando eu trago a minha melhor energia, porque criança é energia, né? É aquela coisa que encanta todos por onde passa. E a habilidade de fazer perguntas inocentes. Criança adora perguntar, né? Então, eu faço muito essa analogia no momento da venda. Eu tenho que trazer a minha criança ali para fazer perguntas para entender qual é a causa ali, até do cliente, né? Da pessoa que eu estou atendendo, para poder saber se eu posso ajudá-la ou não. Sim. E criança é transparente, é verdadeira. Então, quando a gente traz a nossa criança ali no momento que a gente empreende, faz todo sentido, a magia acontece. Sim. E o que você tem visto das empreendedoras aqui do Rio de Janeiro? O que você tem visto nelas que você praticamente vê isso? Nós temos no Brasil o 7º lugar no ranking de mulher empreendedora. Uhum. Né? Uau, nós estamos bem na foto, né? Tá entre o sétimo local é do Brasil. Então significa que aqui já está tendo uma liberdade. Os homens estão no 28º, mulher está no 7º. Então, quer dizer, eu amo, né, essa possibilidade disso. E o que você vê especificamente no Rio de Janeiro? As mulheres empreendedoras, como que você avalia? Como que elas estão? Com coragem de ir, de desbravar, de fazer? Ou ainda está com medinho? Ou ainda está com uma culpa muito grande? Como que você vê isso? Eu vejo 2 cenários hoje. Eu vejo aquelas que ainda estão presas ali aos seus cenários emocionais, suas questões, que precisam, né, de ajuda, de serem destravadas. E eu vejo, por outro lado, aquelas que querem ir à frente buscando educação, buscando treinamento, buscando desenvolvimento. O meu curso online que eu lancei agora, por exemplo, todas as vendas foram para mulheres. Eu não vendi para um homem. Olha só. Eu falei, gente, como assim? Porque a mulher quer se capacitar, ela quer puxar a régua, ela entende que ela fazer pausas e afiar o machado pode levar ela assim para um próximo nível. E não, né? Só o seu, mas 80% das mulheres que me seguem no Instagram ou 80% do público que me segue é mulher. Nos meus cursos, 80% é mulher também, buscando. Então, quer dizer, estamos dentro daí dessa estatística. Que bom. E como que você vê isso, elas aqui no Rio? Aqui no Rio, foi como eu te falei, né? Eu vejo esses 2 cenários. Eu vejo algumas que ainda estão travadas nessas questões. Certo. Ali emocionais, que eu já tenho oportunidade de, às vezes, conversar um pouquinho. E as que já destravaram, Paulo, são pessoas que, assim, já alcançaram o sucesso, estão no caminho. Essas que estão travadas, o que você tem utilizado, Pri, para desbloquear, destravar elas ainda? Você tem visto muita culpa, muito sentimento de culpa da mulher que vai empreender, deixa os filhos em casa, a mulher que tem que equilibrar esse tanto de prato e não sabe o que faz para equilibrar os pratos. O que você tem utilizado para contribuir com elas? Eu vejo tanto essa questão de culpa, né? A gente até brinca, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas também a questão da criança. Dia desses eu peguei uma empreendedora, que ela falou assim pra mim, Pri, eu quero falar com as pessoas, eu não consigo falar. Ali na hora eu vi, falei, cara, alguém mandou ela se calar quando ela era criança. Aí eu perguntei pra ela, quem mandou você ficar quieta quando você era criança? Ela pegou e travou. A gente sabe que no processo de coach a gente tem que repetir a pergunta para tirar a pessoa do estado de choque, né? Eu repeti a pergunta, quem mandou você se calar quando você era criança? Aí ela parou, olhou e falou assim, a minha avó. Aí eu falei, por que a sua avó falou isso pra você? Aí ela, porque ela disse que negro só pode ficar calado e tem que ser empregado doméstico. Então ela tava ali no embate com ela entre empreender, e a avó dela, que ela tanto ama. A avó. Que fantástico, hein? Que sacada. Quanto vale esse despertar? Porque provavelmente ela ia seguir pro resto da vida dela escrava. Sim. Nessa senzala, nessa prisão, né? Pro resto da vida. E ali naquele momento, talvez de uma conversa de 5 minutos, você despertou essa consciência, né? Despertou. Quanto vale isso? Quanto isso é importante? Pri, como que você se sente fazendo esse trabalho que você faz de despertar vidas, despertar almas? Como eu trabalho por propósito, Paulo, eu agradeço a Deus pelo privilégio de ser ferramenta dele.
Ali não é a Priscila. Eu sou apenas, estou sendo a mensageira. Dia desses eu encontrei essa mesma mulher, toda empoderada, bonita, com cabelo feito, unha feita. Eu ainda fiquei olhando assim, eu falei, gente, quase que eu não te reconheço. Eu brinquei com ela lá, não, Pri, tá fluindo, tá tudo melhor. Graças a uma conversa. Eu acho que tem coisas que não tem preço, tem valor. Sim. Né? Boa. Você vê o amor que a gente acaba transbordando na vida do outro, né? Sim. E ele volta pra gente. Isso não tem como mensurar. Legal. Sem palavras. Utilizando para algumas regiões que eu utilizo o empreendedorismo feminino no Brasil, eu bato muito na tecla da religiosidade e da espiritualidade. Né? Então, é desmistificar a religiosidade e focar na espiritualidade, que são coisas totalmente distintas. Uma foca no etnocentrismo religioso, ou a outra foca no bem que eu vou fazer para o mundo. Porque o evangélico é meu irmão, o católico é meu irmão, o espírita é meu irmão, o candomblessista é meu irmão, todos são meus irmãos, né? Então, essa é a grande sacada. E quando o Cristo, né, deixou isso pra gente, esse legado, né, que foi representado depois pelo apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte, olha só, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, onde está o seu foco? Onde está a sua ênfase, ali estará o seu coração. Quando eu te fiz uma pergunta sobre a culpa, o medo da mulher de fazer, é justamente onde está a ênfase dela. Se a ênfase dela, eu estou errado, o coração dela vai plasmar e ela vai vibrar em sintonia de que está errado. Se o foco dela está numa submissão errônea, de uma interpretação errônea, ela vai ser submissa a ponto de não poder fazer nada. Se o coração dela está, se o tesouro dela está em ser dona de casa, o coração dela está ali. Se ela for fazer qualquer coisa fora disso, ela vai se sentir mal, vai se sentir incomodado. Então, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. O quanto você vê essa maldade, o negativismo, o foco no problema, o foco na dor, o foco na dificuldade do empreendedorismo que atrapalha exatamente o crescimento, a liberdade, a paz, né, que é a liberdade para viver o propósito dessas mulheres. Eu acho que eu estava estudando um dia desse sobre David Hawkins, eu não sei se você já viu. Fantástico, fantástico, muito. E uma coisa que eu converso muito com elas é vendo a energia. E aí eu uso aquela frase até que a gente aprendeu no Master do Albert Einstein, né? Tudo é energia, energia é tudo que há. Ótimo. Eu mostro para elas, se você ficar vibrando na energia baixa, você vai atrair mais disso aqui. Vender, querendo ou não, é um ato de amor. Empreender é um ato de amor pelo teu próximo. Só que a gente não pode tirar da gente para dar para o outro. O certo é o quê? Se a gente olhar a escala Hawkins ali, de níveis de consciência, você vê que é o transbordar. Sim. Então, quanto você hoje se importa com você, para poder se importar também depois com o seu cliente ou com o seu próximo, para poder vibrar amor e sair dessa frequência baixa. Quando eu fico ali presa no vitimismo, na culpa, no problema, você só tá ali no raso, tá na necessidade básica. Sim, sim. E a gente precisa, o desafio justamente é esse, é você sair daqui, fazer aquela quebra de estado. Sim. Olha que fantástico. Gente, é uma pessoa que se eu tivesse aqui ficar entrevistando 10 horas por dia aqui, é tão bom estar com você. Estou sempre te convidando, sempre estar com você, é uma honra aí. E desde que eu cheguei no Rio de Janeiro aí, como eu falei, eu vou chamar a Pri em algum momento para a gente bater um papo e a gente conversar. Então é uma honra ter você aqui. Eu quero que você, nesses instantes finais, né, o que você gostaria de desejar para esse público aí, desejar para essa mulherada aí que querem empreender e querem um pouquinho desse... passa um pouquinho dessa poção de ouro aí que tem em você aí. Fala aí para elas o que elas precisam. Seja você o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, o seu melhor cliente, porque amor a gente sempre tem que transbordar. E quando a gente transborda amor, automaticamente a gente transborda autoridade e certeza de quem a gente sabe,
de quem a gente é, do nosso papel no mundo. E é isso. Obrigada. Fantástico. Eu acabei de entrevistar aqui a Priscila, que é do Empreendo, Logo Existo, e isso é fantástico, essa oportunidade de realmente poder continuar com esse propósito de gerir e impactar nas próximas vidas, né? Ela disse aqui uma frase do Albert Einstein, né, que é fantástico, nós utilizamos isso o tempo todo, tudo é energia. E isso é tudo que há. Sintonize a frequência que deseja e inevitavelmente isso ocorrerá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física. Então é física. Física quântica provando que tudo é a sua frequência vibratória. Então foque na sua frequência. E para você que não está seguindo nosso canal, clique aqui e comece a seguir nosso canal. Faça o seu comentário se você gostou. Faça um comentário para a Pri, começar a seguir ela também e acompanhar ela tanto no Instagram como no YouTube, todas as redes aí, tá bom? Um abraço, até o próximo encontro. Tá bom, até mais.